Ontem nós falamos bastante sobre projeto social, a gente deu uma introdução, né, sobre a parte do serviço social, e hoje a gente vai focar na formação das organizações, né? Então, assim, uma organização, uma ONG, ela pode ter vários projetos, né? Só para reforçar também, o projeto, ele tem começo, meio e fim. Ele pode ter 1 ano, 2 anos, né? Normalmente os editais é de 1 a 2 anos. Né? Hoje eu estou conversando com a Marli, ela conheceu um espaço, né, que tinha um projeto de 1 dia. Né? A gente falou das ações pontuais, que também são importantes, né? A gente começar a fazer. De repente vocês podem começar a fazer projetos de 1 dia, 1 semana, 1 mês, para poder ir treinando, né? Porque eu acho que o maior desafio dos projetos não é nem escrever. Escrever às vezes é complicado, mas difícil mesmo é executar, né? É colocar em prática exatamente aquilo que você colocou no papel, aquilo que você planejou, que você sonhou, que você idealizou junto com a sua equipe, né? Às vezes é complicado escrever, às vezes a gente tem dificuldade em redigir alguma coisa, mas difícil mesmo é a execução, né? Porque se você conseguiu um recurso, você tem um projeto, escreveu bonitinho, levou para um possível doador, e aí você consegue o recurso, não acabou aí, né? A elaboração de projetos é o primeiro passo, né? Depois tem a resposta, e aí à medida que você tem o recurso, você tem que executar, e executar da melhor maneira possível para você conseguir mais recursos, né? Porque um trabalho mal feito, as pessoas, né, não querem investir, né? A gente fala, a POC, né, posso usar bastante a referência, né? Quando nós conseguimos aprovar um projeto, foram aprovando os outros, né? Porque eu acho que você vai tendo um currículo, né? Você vai formando aí o seu currículo, o currículo da sua organização, o currículo, né, do seu grupo, né? Enquanto você não formaliza a ONG, você é a sociedade civil, né, trabalhando, mas você ainda não tem muita voz, vamos dizer assim, né? Quando você consegue regulamentar com o estatuto social, né, com o CNPJ, você tem mais força, né, para poder mandar um ofício, conseguir mais iluminação, conseguir uma praça, um posto, né? Tem uma ONG lá em Recife que eles conseguiram viabilizar a construção de um posto de saúde, mas é UPA, né, que é generalista. Eles conseguiram, de tanto enviar ofício, né, e pedir, eles conseguiram viabilizar. Hoje tem o posto lá, então assim, se tem mais força quando você regulariza, quando você regulamenta a organização, né, passa de ser um grupo para ser uma pessoa jurídica, né, com todos aí os seus documentos, com toda a sua força legal, né, para poder cobrar e conseguir os recursos. Então hoje a gente vai falar da formação de ONGs, né? Qualquer dúvida a gente pode, né, ir conversando. Se você ainda não tem uma ONG, a gente vai ver mais ou menos o passo a passo, mas isso também não te impede de executar projetos, né? O nosso projeto, o Projeto Emanuel, que a gente falou um pouquinho, não é uma ONG ainda. Nós começamos a desenvolver projetos. A gente faz projetos anuais, né? No ano passado a gente fez uma proposta, um projeto, desenvolveu até o final do ano. Para esse ano a gente já escreveu uma outra proposta, um projeto, e assim a gente vai montando nosso portfólio, né? Já conseguindo alguns recursos de maneira informal, né? Mas a gente quer chegar lá. Quer chegar na formalização, né? Mas a gente vai ver hoje um pouquinho dos desafios que tem, né? Para até a gente conseguir montar formalizar, tem alguns desafios aí. Então a gente vai seguir. Primeiro, então, para a gente começar, a gente ouve muito ONG, né? É uma ONG. Então, ONG não é um termo jurídico, tá? Quando você vai abrir a sua organização, você não vai abrir um CNPJ de ONG. Não tem isso, é um outro termo que a gente vai falando mais pra frente aí. Mas é um termo popular, a gente usa. A ONU, né, usou aqui, tem essa informação que a gente tem uns sites depois, umas plataformas do terceiro setor que eu vou passar para vocês, porque lá tem muita coisa que eu trouxe para vocês, eu peguei dessas fontes. Então apareceu a ONU, né, começou a nomear essas organizações da sociedade civil que não possuem vínculo com o governo. Então começou a dar nome, mas para nós não é um termo jurídico, né?
Atualmente elas são conhecidas, ontem eu já falei, mas vamos reforçar. Entidade privada, sem fins lucrativos e com uma finalidade pública. Então, quando te for ter o estatuto social, lá o documento, vai estar com essa descrição aí. E a gente denomina, a gente ouve, né, o nome OSC, Organização da Sociedade Civil, mas tem outros termos que a gente usa também. Né, entidade social, organização social, organização da sociedade civil. Ontem eu falei um pouquinho do certificado OCIP, né, que algumas organizações recebem esse certificado porque elas desenvolvem as atividades muito vinculadas ao poder público, né, e fazem aquilo que o poder público não dá conta, e aí eles conseguem esse certificado que facilita a parceria para vir mais recursos, né, do poder público. E aí, existem dois tipos, então, de natureza jurídica para se abrir vamos chamar de ONG, né, que é o termo popular que a gente usa. Existem dois tipos que a gente pode abrir, que são as fundações. E aí a fundação, ela é um pouquinho mais complicada na hora de você conseguir abrir uma fundação, porque ela tem que estar muito relacionada com o Ministério Público. Então, depende tudo da aprovação deles. É um pouco mais engessado. O estatuto social ele é mais complicado, tem que ter alguns termos lá bem relacionados com o Ministério Público. Então, assim, a maioria das organizações, elas são o segundo tipo que a gente vai ver bastante hoje, que são as associações. Aí a gente ouve assim, eu trabalhei prestei assessoria numa ONG lá em Recife, que era Instituto Sarepta. É o nome, vamos dizer assim, é a razão social, né? É o nome fantasia. Mas o termo certo lá na hora de você conseguir abrir uma ONG é associação, né? Vai estar lá no documento associação. Possui finalidades livremente definidas, então há uma liberdade para se trabalhar, por isso que eu acho que é o ideal, a gente vai focar na associação hoje. Apesar de que se você quiser saber como que abre uma fundação, tem um site, uma plataforma que a gente passa o endereço todo, vocês podem estar pesquisando. Então livremente as ações, as finalidades, os objetivos, eles podem ser decididos pelos associados, né, pelas pessoas que vão se envolver, que também são deliberados dessa forma. Então realmente mais livre mesmo a maneira de trabalhar, não tão livre assim para quem trabalha, né, porque também tem ali, no estatuto vai ter as suas regrinhas, né, vai ter a sua lei que você vai ter que seguir, mas é mais amplo, né, por isso a gente vê muita ONG em diversas áreas, né, na área do meio ambiente, né, tem muita ideia nova, né, às vezes a gente fica também só pensando em criança, adolescente, mas tem ideias maravilhosas nos diversos setores aí, segmentos, para resolver problemas, né, às vezes acontece uma catástrofe, né, e aí ONGs surgem para poder vir também suprir e atender essas demandas dessas catástrofes que tem, né. Então, assim, é bem legal a gente trabalhar, né, e se você quiser abrir uma ONG, abrir com uma associação. Por conta da autonomia, né, eu acho que é bacana a gente ter um pouco de autonomia no trabalho. Vamos então para o passo a passo, rapidinho. Então, primeira coisa é reunir pessoas que queiram trabalhar junto com você. Por quê? Eu acho que um dos maiores desafios é você ter uma diretoria e uma equipe que vai estar junto com você trabalhando no dia a dia. Porque é muita coisa. Para se abrir uma ONG, né, existe muita coisa para se fazer. Tem a parte da contabilidade, tem a parte jurídica, então é importante que tenha um advogado dando assessoria. Você precisa de muita gente engajada, né, e com diferentes talentos e habilidades. Né? Alguém bem desenrolado na hora de organizar eventos, alguém que possa correr atrás para fazer bazar, para conseguir arrecadar mesmo fundos para a sua organização. Então, por isso que a gente fala que é um desafio. Nós, como projeto, faz 2 anos que nós estamos em Recife e a gente ainda está procurando uma equipe para montar, para ser a diretoria, uma equipe, um pessoal que queira caminhar junto com a gente e queira se responsabilizar e vestir a camisa. Né? Porque o pessoal gosta muito de ajudar, mas às vezes, no dia a dia, né, é o que nossa amiga falou, né, que quando ela conseguiu a parceria, e aí os voluntários não tem, porque realmente
no dia a dia, às vezes a pessoa trabalha, estuda, tem a família e não consegue estar ali com você o tempo todo. Então é importante pensar em pessoas que possam estar junto com você, né? Então, antes de você pensar em formar uma ONG, pense em convocar pessoas que você sabe que pode te ajudar. E ainda assim, às vezes eles estão se perdendo, né? Mas convoque as pessoas que abracem a ideia da ONG, né? Junta aí todos os seus ideais, os projetos que você quer realizar e chama essas pessoas que também têm a mesma visão, né? Que queiram trabalhar da mesma forma. Não exatamente igual, porque uma pessoa pensando diferente também contribui muito, né, para a equipe. Mas é importante. Então, faz a convocação, chama essas pessoas que têm o mesmo objetivo, para que vocês possam traçar as metas, para que tenha uma coerência, né, na hora de vocês escreverem. E aí é importante que vocês tenham que montar uma diretoria, né? Precisa ter uma diretoria que são os responsáveis. Ontem, nos tópicos dos projetos, eu falei um pouquinho sobre monitoramento e avaliação. Quem é que faz o monitoramento? Quem é que acompanha o andamento da ONG? É a diretoria que vai fazer esse papel de monitorar, não só de monitorar, mas também de trabalhar, viu? A diretoria trabalha muito. Então, aí, assim, eu trouxe aqui as três áreas aí que precisam ter dentro da diretoria. Que é, dentro dos membros que vão fazer parte da sua diretoria, a gente precisa da diretoria executiva, que são aqueles que vão trabalhar. O presidente, o vice-presidente, são aqueles que respondem pela organização, né? O presidente assina tudo, né? Então, não adianta você chamar para ser presidente um cara que mora em outra cidade. Você vai ter dificuldade, né, Edson? E o Edson que faz esse trabalho, né, de procurar, você vai ter dificuldade. Então, procura um presidente, né, alguém que realmente queira estar ali com vocês e que responda, porque ele vai ter que responder para reuniões, né? Então é importante pensar aí numa pessoa para trabalhar mesmo. O vice-presidente, né, para estar quando ele não estiver, um secretário, que também é uma pessoa que vai cuidar da organização, na hora de redigir os textos, as atas, enfim, eu acho que pode até o secretário ver os documentos, a documentação, todos os documentos que são feitos. É importante a diretoria estar próximo das atividades diretas da organização. Primeiro, tesoureiro, que é importante, precisa ter alguém para cuidar da parte de finanças. Segundo, tesoureiro, e aí também eu acredito que pode ter até mais, assim, para o terceiro tesoureiro. Conselho fiscal. O que o conselho fiscal? O conselho fiscal está dentro da diretoria. O que ele faz? Ele vai acompanhar e ele vai monitorar o trabalho do tesoureiro. Normalmente as organizações elas precisam fazer o balanço financeiro anual. E existem editais para captação de recurso e até mesmo inscrição. A gente lá em Recife, a gente está fazendo inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social. Eles pedem um balanço financeiro do ano anterior. Balanço é assim, o relatório de atividades e o balanço financeiro. Então, quem é que vai fazer isso? O tesoureiro, que tem que estar com tudo lá na ponta do lápis. Quanto entrou, fez um bazar, entrou tanto, comprou cadeira, saiu tanto. E aí ter esse controle do que está entrando, do que está saindo. É importante ter as devidas notas, se possível escanear, guardar, porque tudo isso é a vida da organização, né? Quanto mais organizado vocês fizerem, melhor vocês vão conseguir depois ter referência, né? Conseguir captação de recursos. E os associados, quem são os associados? Aquelas pessoas que vão estar presentes nas reuniões, que vão participar das votações, né? Que vão decidir junto. Então, falar numa instituição como igreja, por exemplo, às vezes é mais fácil você reunir os irmãos da igreja, né? Para chamar, convocar, para eles vestirem a camisa e aí formar um grupo de associados para poderem estar junto, né, participando das decisões. E aí, então, a primeira coisa que vocês precisam pensar, então, é nessa convocação. Quem são as pessoas que são qualificadas para poder fazer parte desse quadro, dessa diretoria que vai responder, né, legalmente por essa organização? Então, primeiro passo. Beleza? Até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre esse primeiro passo? Pode falar. É bom que seja, de preferência. Não necessariamente, eu acredito que não. Mas se não for contador, existem documentos que ele vai precisar de um contador para poder assinar, né? Porque tem relatório
que você faz, a maioria é um contador que precisa assinar, né? Então, precisa ter ali a assessoria de uma empresa contábil que vai fazer, que vai saber te ajudar e vai te auxiliar a fazer. Porque normalmente as prestações de contas, os balanços são bem complicados, né? Então, quanto mais profissionais vocês estiverem caminhando junto, melhor, tá bom? Segunda coisa, elaboração do estatuto. Quem é que vai elaborar? A diretoria, essas pessoas que você convocou. Não chama assim 100 pessoas para elaborar o estatuto, que fica complicado, né? Vocês entrarem num consenso, mas reúne aí o grupo, pelo menos da diretoria principal, e começa a elaborar o estatuto. Tem alguns modelos, eu trouxe aqui alguns tópicos que precisam ter, mas não pode deixar de pensar que o estatuto, ele é a lei da ONG, é como se fosse a lei da ONG. Então ali vão ter todos os tópicos, né, que vão falar sobre o funcionamento da ONG. E o ideal é que tenha um advogado, né, porque o advogado ele sabe o que é que precisa ter, o que é que não pode faltar, inclusive para parcerias com o poder público. Porque tem algumas parcerias, eu acredito que a maioria, vão pedir algumas informações do estatuto importantes, né? Porque senão não cabe para determinada lei. Então, o estatuto precisa ser bem amplo. Se você quer trabalhar com várias áreas, você precisa deixar isso bem claro no estatuto. Então, ele precisa ser bem feito, né? E a gente aconselha ter um advogado, né? Que vai ajudar, que vai fazer certinho os termos jurídicos. Então, alguns tópicos: nome, sigla da entidade, sede fora, então tem as informações principais, o endereço, finalidades e objetivos. Isso é muito importante, porque se você vai abrir uma ONG, que você colocar lá no estatuto, que só vai trabalhar com criança e adolescente, vai ficar difícil você depois, você tem uma ideia para trabalhar com idoso, você quer trabalhar com a terceira idade, você quer trabalhar com determinado serviço, né? Se você deixa muito ali estreito, aí você não consegue trabalhar depois, né? Porque a finalidade é muito importante, né? Você colocar. Mas o ideal é deixar bem amplo, você listar mesmo as finalidades. Pense em todas as áreas da sociedade que vocês podem atuar, tá bom? Quem são os sócios, os tipos de sócios, quem vai responder, que no caso é o presidente, a diretoria, né? Tem que colocar lá. Normalmente, eles têm que colocar no estatuto todos os dados das pessoas. Então, o presidente, onde ele mora, se ele é casado, telefone, endereço, tem que colocar muita coisa, né? Todas as informações. Também tem que ser uma pessoa que esteja com tudo em ordem, né? Que se tiver algum problema, aí na hora de você registrar vai empacar lá, porque a ONG que a gente também assessorou lá, o presidente estava com uma pendência e teve que mudar o presidente, mudar toda a documentação, porque não emperrou, não deu. Então tem que pensar nisso. Também tem que estar no estatuto a diretoria, né? Quem é o conselho fiscal certinho, de quanto em quanto tempo vai ser feito as votações, né? Porque a diretoria ela também não é para sempre, né? Tem um tempo lá que a diretoria fica, existe todo um processo que tem que publicar no Diário Oficial, tem que convocar, fazer assembleia, né? Então, tá tudo explicadinho no estatuto. Eu tenho alguns modelos de estatuto, se alguém quiser dar uma olhadinha, depois a gente conversa. Como o estatuto vai ser modificado, porque ele pode ser modificado, como a entidade pode ser dissolvida, né, caso não queiram mais trabalhar, tem que estar tudo certinho. Destino dos patrimônios, caso vocês forem adquirindo prédio, né, carro, as coisas. E esse último tópico é muito importante. A não distribuição de lucros entre seus membros. Alguns editais de captação de recursos, eles pedem, além de ter que estar escrito isso no estatuto, eles vão pedir uma declaração. Que os membros da diretoria, eles não distribuem lucros entre si. Então, isso é um ponto muito importante que tem que ter no estatuto. Beleza até aqui? Feito o estatuto, Assembleia Geral. Convoca para a Assembleia Geral. Você vai reunir os associados, né, aqueles interessados na formação da ONG, para aprovação do Estatuto Social. Então é legal que você vai ler o Estatuto, vai explicar para todo mundo a ideia da ONG, né, tudo bem formalizado. Tudo que for decidido, né, vai ter que ser aprovado pelo grupo. E aí, nesse momento dessa assembleia, dessa reunião, vai ser redigido a ata da eleição, né, porque é nesse momento que vai ter também a posse da diretoria.
né, que a diretoria vai estar presente, vai ler, todo mundo aprova, fulano, ciclano, né, e a fulana vão participar, aprovou, a ata tem que ser redigida, e aí todo mundo tem que assinar bonitinho, né, a gente vai para o próximo passo, que é o mais importante, que é o registro legal, tá bom? Feito então o Estatuto Social, convocou os participantes, fez o Estatuto Social, redigiu a ata do dia da Assembleia, com data, com tudo certinho. É bom que alguém escreva bem, né? Sempre o advogado junto para poder estar ajudando. E aí vocês vão para o registro. Como funciona o registro? Tá dando para entender, gente? Às vezes parece que é muita informação. Não, vocês falam se não der, tá? Vocês vão formalizar no cartório, tá bom? Então você vai, com a presidente, vai no cartório da cidade. E aí, isso aqui eu também peguei no site, é uma dica, porque às vezes a gente vai lá, cartório é uma bênção, né? Você vai, falta o documento, aí você volta para casa para pegar o que falta. Então são dicas, mas é legal você se informar como é que precisa na sua cidade levar, né? Quais são os documentos. Então aqui são as sugestões, né? 2 vias do Estatuto Social, assinado por um advogado, assinado por todo mundo. 2 vias da ata, então 2 vias de tudo, da ata e do estatuto. Assinado por advogado, com eleição dos dirigentes e termo de posse. Então tudo isso, os documentos, né, vai estar tudo certinho, vocês vão levar para o cartório para registrar. O registro tem um custo, eu não sei dizer para vocês o custo agora, porque eu nunca fiz o processo e nunca tive que desembolsar nada. Mas tem os custos, não é um custo barato, né, tem que se informar. Para registrar a ata do Conselho da Igreja, é R$78. Toda eleição. Toda eleição é R$78. O Conselho da Igreja. Pela pesquisa que eu fiz lá, mais ou menos por cima, era bem mais, assim, era tipo coisa de R$1.000, não um só, mas assim, se juntar os registros, né, o registro de um, de outro, o pessoal gastava um dinheiro bom, assim, com isso, contando com o serviço de advogado também, que às vezes o advogado, se você não achar um advogado amigo, você vai ter que pagar a assinatura do advogado, né, então, contando com todo o serviço. É isso? Então é isso, é menos ainda. Ótimo, quanto menos melhor, né? A gente quer tudo, se possível, sem custo nenhum. Mas tem um custo, tem que se preparar, porque vai ter os custos para fazer, né? Então é importante vocês saberem disso, né? Registrar e publicar o extrato do livro de atas e do estatuto aprovado no Diário Oficial. Então depois tudo isso vai sair para o público, né? A cidade vai ficar sabendo que vocês foram formalizados como uma ONG. E aí depois desse tudo registrado em cartório, vai para a Receita Federal e abrir o CNPJ. Entendeu? Aí vai pegar o númerozinho, vai sair. E aí, gente, CNPJ é tipo RG. Entendeu? Não pode perder, tem que ter assim, várias cópias digitalizadas. É RG da ONG. Então não pode perder, tá? Estatuto Social, ata e CNPJ é o mínimo da vida da ONG que vocês precisam ter. Não pode assim, deixa lá numa pastinha, num lugar que tem goteira. Não pode, tem que estar tudo certo. É claro que você às vezes até consegue, né? Deve conseguir tirar outras vezes, mas assim, é um documento muito importante. É o início da ONG, né? Então, até aqui tudo bem. Só tem uma coisa para acrescentar, você acha que tem, que eles têm muita experiência. Imagina, a gente, 17 anos, mexendo com cartório, com escritório, com tudo, é muita coisa. Aí eu listei aqui pra gente alguns documentos que ao longo da assessoria que eu tenho dado para as organizações, os editais eles pedem. E aí se a ONG, depois que ela fez tudo aquilo, todo aquele processo, se ela não tiver esses documentos, existem editais que não adianta nem você mandar. Aí você teve a maior trabalheira de escrever, seu projeto tá lindo, né? Tem 20 páginas, tá coisa maravilhosa, objetivo, tudo certo. Mas você não tem um documento, gente, não perde tempo mandando. Né? Porque a primeira coisa que os avaliadores vão ver é a documentação da ONG. Se você mandar faltando alguma coisa, não adianta. Já é assim, é como se fosse um funil, né? Já descarta a sua organização. Então tem que ter tudo. São alguns documentos, mas pode ser que no caminho você descubra que tenha outros, né? Então olha só, Estatuto Social, ata da eleição, CNPJ... A documentação do presidente também precisa estar junto. Nas ONGs que eu dou assessoria, todas elas, quando eu começo a trabalhar, eu falo, eu quero alguns materiais. Tá? O primeiro deles é uma pasta preta, daquelas
de plástico para a gente conseguir os documentos e ir colocando, porque senão fica tudo jogado, né? Onde está o preciso do documento do presidente, aí corre para onde o presidente está lá, todo ocupado para conseguir o documento. Então é bom ter uma pasta pretinha, você vai conseguindo os documentos certificados, ela lá e vai guardando. Então, documentação do presidente tem que ter, né, do presidente atual. Cadastro de inscrição municipal é importante porque outros cadastros nos conselhos vão pedir a sua inscrição municipal. Cadastro no Conselho da Criança e do Adolescente. Aqui em Lençóis, como que chama o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente? Vocês sabem? A CNDCA. Lá em Recife chama Condica, diferente. Mas assim, muda às vezes a sigla, mas é muito importante. Se você trabalha com criança e adolescente, se as finalidades da sua ONG é trabalhar com criança e adolescente, faz a sua inscrição lá. E eles vão pedir também os documentos, vão pedir um plano de trabalho, eles pedem algumas coisas, né? Então é importante estar registrado, tá certo? O cadastro no CMAS, que é o Conselho Municipal da Assistência Social, se o objetivo é também assistência, que eu acredito que a maioria das ONGs trabalham, né, de maneira a assistir, né, as famílias em várias áreas, então precisa ter, né, existem até, quando você vai para os deputados, os vereadores, que às vezes querem destinar uma verba, a primeira coisa que eles falam, tem cadastro no Conselho Municipal da Assistência? Então precisa ir atrás disso, né? SEBAS é um certificado de assistência social, é um documento nacional que você vai pedir para o Ministério da Educação, né? Não é isso? Não, da assistência. MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, é isso mesmo. E aí tem como você pedir por educação, acho que na área de educação, e tem como você pedir na área da saúde também, que dizem que é um caminho mais fácil. No site tem até a opção lá, mas aí é para quem a ONG que trabalha na área da saúde. Você tem que ver se está tudo alinhado com a finalidade da ONG. Alvará de funcionamento é importante, né? Entre outros documentos. Se tem um prédio, né, e aí você quer fazer projetos de reforma para construir, precisa ter também, né? Claro que você não consegue esses documentos de um dia para a noite, mas quanto mais documento você tiver, mais você vai conseguir, né? E aí as certidões negativas de débitos tributários, no âmbito municipal, estadual, federal, algumas você consegue pela internet, fácil. Tem a certidão do fundo de garantia também, que a gente vê na Caixa. Então tem várias certidões, né, que você precisa, o contador ele vai fazer isso, ele vai te dar assessoria para você conseguir as certidões, né, e vai poder conseguir tirar. Eles até prestam esse serviço, né, os escritórios de contabilidade. Até aqui tudo bem? Querem tomar água? Querem levantar? Não? Certo? Alguma dúvida? Pode falar. Me parece que existe uma lei, uma ONG que quer se formar hoje, ela só pode funcionar daqui a 3 anos. Conseguir a parceria, não é isso? Isso, Ela vai executando o trabalho daqui a 3 anos, ela vai... Exato. As parcerias, elas são depois, por isso que o quanto antes começar com esse processo aqui, melhor. Né? Porque as ONGs lá que eu trabalho, elas têm 2 anos de atuação. Então, acaba eles não conseguindo também alguns recursos, porque não conseguem. Os recursos, quando tem chamamento público no município, você precisa ter 3 anos de funcionamento para conseguir assinar um convênio, um termo de colaboração, para receber verba. 3 anos. Então, aí dificulta, né, um pouquinho. Dificulta, mas o quanto antes começar, melhor. Por isso que é importante a gente se formalizar, né? Porque é o que eu falei, ONGs que trabalham 20 anos assim, fica mais difícil, né, conseguir recurso. Vamos lá então para a captação de recurso? Vocês querem dinheiro? Todo mundo quer, né, dinheiro? Vamos lá para as áreas, então, que a gente pode captar recurso. Gente, hoje em dia é muita fonte. E acho que cada dia eu descubro uma nova. É um fulano, é um deputado que tem não sei... corre lá, né? Com tudo que você tem, com todo... Se você tem um projeto base, se você tem... Ontem a gente colocou os tópicos, mas é legal você ter junto com você profissionais da área da publicidade, né? Pessoas que possam fazer uma boa apresentação para você, porque quanto mais recursos você tiver, né, para apresentar o seu projeto, melhor. Um vídeo bem feito, né? Então, assim, em termos de empresas, de empresário, quanto melhor for o negócio apresentado, não só para termos de empresário, mas em todas as fontes aí de recursos que a gente conhece, precisa ter uma coisa bem apresentada, né?
E também tem lugar que não adianta você ir com um projeto de 50 páginas. Você vai para um empresário que não tem tempo, a vida coisa, você vai chegar com um projeto, um livrinho, uma apostila essa da tia Cara, ele trouxe, não vai. Porque ele não vai ler, ele não tem tempo, né? Então, assim, você tem que tentar resumir mesmo as suas ideias, porque os editais, eles pedem mais elaboração. Mas na hora de apresentar o negócio tem que ser mais prático, né? Mais visual, tem que ser mais legal. Então, a primeira coisa, o primeiro tipo de captação de recursos que a gente vai falar é aquele que é realizado nas empresas privadas, né? E aí algumas empresas, elas trabalham e querem fazer o social, né? Querem ajudar. Né? Então, é pela vontade mesmo de ajudar, de investir em alguma coisa, né? E também, às vezes, associar a marca dele com determinada ação, né? Ah, tem um trabalho ali com criança e adolescente, eu quero que minha marca, minha logomarca esteja ali, né? Por onde for, meu nome vai estar ali. Um exemplo disso é o Confiança, né? A ação social do Confiança. Aqui não tem Confiança, poxa. Mas em Bauru tem um supermercado que eles fazem almoço, né? É muito legal o que eles fazem. Ação fraternal, isso. Eles pegam assim, eles pegam as organizações e aí distribuem a alimentação para as ONGs fazerem jantares beneficentes, jantar, almoço, né? E aí a marca deles tá no convite, né? Tá no guardanapo, tá no copo, tá em tudo, né? Do jantar. Então, assim, é um exemplo disso, né? Essa vontade das empresas de associarem a sua marca a uma ação social, a fazer o bem, né? Para a sociedade. Então, existem pessoas que querem fazer isso. E aí, empresários, né? E aí eu coloquei uma dica importante. Faz um mapeamento das empresas que tem, das possíveis empresas. Ai, eu conheço o dono daquele mercadinho, eu conheço o dono daquela gráfica, eu conheço, entendeu? Ou até mesmo as empresas que tem ao redor da onde é a sede do seu trabalho. Faz um mapeamento com nome, telefone, todas as informações que você quiser, procura na internet, tudo que você puder saber, estuda, né, a sua fonte, faz esse mapeamento, coloca lá e faz um plano mesmo de visita, de apresentação, liga para ver se você pode apresentar. Uma das coisas que a gente fez lá em Recife, bem simples mesmo, a gente chamou os empresários, pequenos empresários da comunidade, donos de quitanda, da oficina mecânica, e a gente fez um coquetel. A gente levou um convitinho para o coquetel. Quem que não gosta de ir para comer em algum lugar? Né? A gente deu um convitinho, fez um convitinho. Ó, vai ter um coquetel lá para vocês conhecerem. Teve uma mesinha, né, com um salgadinho, e a gente apresentou o projeto. Né? É uma forma da comunidade, né, das empresas também abraçarem a ideia. Né? Então, a primeira dica de captação de recursos é essa. E nós conseguimos, pouco, mas a gente conseguiu. Tem um empresário que é dono do Lava Jato, que toda vez ele doa lanche. Tem o pessoal que sempre ajuda, às vezes, financeiramente, com uma oferta por mês lá, para a gente comprar alguma coisa. Então, dá resultado. Né? Então, essa é a primeira dica de captação de recurso. A segunda é a possibilidade do convênio mesmo com a prefeitura. Mas aí tem as dificuldades, né? Lembra dos documentos? Você precisa ter tudo em ordem, talvez não todos, mas quanto mais documentos você tiver, mais alinhado, tudo certinho, você vai conseguir essa parceria através dos editais, dos chamamentos que eles fazem. Então é importante também ficar antenado, né? Como que a Secretaria trabalha, né? Para você poder também fazer essa parceria, que é muito importante. Aí tem um novo marco regulatório do terceiro setor que chama esse termo chamava convênio, né? Chama convênio, a gente chama ainda de convênio. Mas eles colocam o nome como termo de fomento e termo de colaboração, mas é a mesma coisa, é o que já acontece, né? Então, assim, inclusive esse marco regulatório do terceiro setor, ele dá abertura, eu estava falando para o Ricardo, que é diferente. O termo de colaboração é o chamamento que as secretarias dão, né? Eles fazem para as organizações poderem executar determinado serviço. E o termo de fomento é uma abertura que a ONG pode vir com uma proposta. E a partir de uma pesquisa da demanda, de repente você vai com a sua ONG para um bairro e vê que está faltando alguma coisa, que está faltando um serviço, que tem demanda, tem criança na rua, tudo. Você pode chegar com uma proposta e apresentar. Agora, eu ainda não consegui ter uma resposta lá em Recife, né? Por exemplo, que a gente já
já andou buscando algumas coisas sobre isso, né? Não sei como que eles estão, se tem essa abertura, né? Às vezes a secretaria ainda não tem essa abertura e também precisa saber como é que funciona para você chegar com o seu projetinho e conseguir, né, um apoio. Deve ser mais complicado, né? Mas tem essa abertura na legislação. Terceira forma de captar recurso, venda de produtos. Vocês criarem um produto para vender. Um exemplo disso, no caso do nosso projeto, camiseta. A gente fez camiseta para vender. Faz caneca, faz boné, faz o que vocês puderem fazer. Faz uma oficina de artesanato com as mulheres, monta os produtos e vende para captar recurso, né? No POC, não sei nem se está conseguindo captar recurso, mas o CDzinho, né? Devagarzinho é uma forma. A gente, com as crianças, nós fizemos um projeto, as crianças gravaram um CD, aí nós fizemos um produto. E aí você vende o produto para captar recurso para o próprio projeto, para a ONG. E aí isso dá uma sustentabilidade para a ONG. Porque esses projetos, essas doações, elas não são para sempre, né? Parceria com a prefeitura tem que renovar todo ano, né? E às vezes não cobre tudo também, não cobre todos os gastos. As empresas também não doam para sempre, às vezes ele não quer mais ajudar essa área, ele quer ajudar outra. Então é importante você ter recursos de todos os lados, né? Porque você tem uma fonte, um caixa que você pode fazer com os produtos, né? Que você usa mais livre, né? Não é tão engessado, porque se você faz um projeto de música e aí você coloca lá, o projeto é de música, dá para você consertar a geladeira que quebrou? Com o dinheiro do projeto de música? Dá, gente? Não dá. De jeito nenhum. Quebrou a geladeira, se vira. Não pode pegar dinheiro do projeto de música. Então, essa também é a dificuldade do pessoal de fora entender. Ai, mas a ONG já ganha 50 mil, já não sei da onde. E acha que já é o suficiente. Não. Uma ONG precisa ter recursos assim, ó, de todos os lados. Porque o projeto de música tem dinheiro para um projeto de música. Você não pode comprar um prato de comer, é só prato da bateria. Se você colocou ali no plano, você pode comprar isso. Se não, também, dependendo do edital, você não pode mexer. Aí, fiz o projeto de música, violão. Esqueci de colocar a corda. Tem projeto que dá, mas tem projeto que você vai ficar o ano inteiro sem corda. Ou você vai ter que fazer pastelada, bazar, tudo que você puder fazer para ter o dinheiro da corda. Entenderam? Então, a captação de recursos é importante. Vamos passar para o próximo. Financiamento coletivo. Isso tem muito na área da cultura. Você falou do livro, né? Que quer escrever. Tem um site, não sei se é site ou plataforma que a gente chama Catarse. Alguém já ouviu falar? Financiamento coletivo. Né? Você se inscreve lá. Deve ter alguns critérios, né, para inscrição. E aí você começa, então, você apresenta a proposta do projeto e começa a ajuda das pessoas. Né? Pessoas que podem entrar, podem contribuir com um pouco e te ajudam. E aí eu coloquei junto com isso um sistema de apadrinhamento de crianças. Quantos aqui já ouviram falar da Visão Mundial? Não? Já ouviu falar? A Visão Mundial tem um sistema de apadrinhamento de crianças bem legal. Eles têm um site, você coloca as crianças lá e aí, você coloca todas as informações da criança, de repente um pouquinho da história, e aí você lança, divulga isso, e aí um grupo, bem na igreja, por exemplo, divulga o seu projeto, apresenta as crianças e aí cada membro pode apadrinhar uma criança com um valor mensal, né? E aí, dessa forma, essa pessoa vai estar contribuindo também, né? Coletivamente, existe um monte de pessoas ajudando. Em uma das ONGs que eu dei assessoria em Recife, a gente tinha lá, o pessoal era baixa renda, né? Da comunidade, tudo. A igreja também, não era uma igreja muito rica. Então, a gente fez um programa que era Padrinho Nota 10. Com R$10 mensais você poderia ajudar. A gente conseguiu uma renda mensal de 200 e poucos reais, quase 300. Isso com 13 padrinhos. Imagina se a gente conseguisse divulgar nas outras igrejas. Cada igreja, 10, 12, 15 padrinhos. Com R$10 é pouco, é pouquíssimo, né? Mas conseguiu ali pelo menos para a manutenção da geladeira que quebrou, para a luz que... Né? Então, assim, é importante pensar, né, nessas formas de captação. E os editais? Os editais. Eu gosto dos editais, mas eles dão trabalho. Os editais, eles vão pedir aqueles tópicos dos projetos que nós falamos ontem, tá bom?
E aí, os tópicos, eles são os mesmos, as mesmas informações, mas vai mudar uma coisinha de um edital para outro. Às vezes a maneira de escrever muda. Existem editais que você escreve, você preenche formulários na internet. Tem lá o quadrinho e você vai colocando as informações. Existem editais que você vai redigir seu projeto e vai enviar por e-mail, vai enviar por correio. Tem o endereço, né, com tudo certinho que você vai enviar. Então, os editais, eles também são uma forma muito boa de captar recurso, porque vem o dinheiro certinho e aí você tem, né, tem recurso para poder trabalhar. E aí são grandes empresas, na maioria das vezes são grandes empresas, né, que já, às vezes até tem uma própria fundação, uma instituição, já tem alguma coisa já, né, eles já estão bem organizados. Poder público também, né, abre. O CNDCA, não sei aqui, né, baldoado todo ano edital, né. Os conselhos, eles também abrem para aprovação de projetos, né, então você pode submeter uma proposta também. Podem ser projetos sociais. Em Bauru, a gente teve a oportunidade de escrever para a Secretaria da Cultura. É uma ONG, né? A POC é uma ONG, mas a gente fez um projeto voltado para a cultura. Enviamos para a Secretaria de Cultura, com todos os objetivos. Aí também você tem que ver qual é a fonte do seu recurso, né? Se é a Secretaria da Cultura, o que é que você tem que focar ali na hora de colocar os objetivos? Fomenta a cultura, né? A acessibilidade da cultura das pessoas que não têm, né? O maior número de pessoas assistindo o espetáculo. Então você tem que pensar nisso, né? Na hora que você vai elaborar um projeto, você tem que pensar quem é a minha fonte, né? Onde eu vou buscar, né? É o empresário? Se é o empresário, talvez seja até uma conversa diferente, né? Se é o poder público, se é a área social, então você vai pensar, né, em redigir algo mais de social mesmo, falando das demandas sociais que tem na cidade. Uma coisa importante que a Marli me lembrou, que eu acho que é legal, né, a gente falar com vocês, é que aquela lista de documentação que eu passei, não necessariamente você precisa ter tudo para você ir atrás de um recurso, né? Você, tendo o CNPJ, o Estatuto Social e a ata, já dá para você caminhar bem, né, para você ir atrás das coisas. Então, alguns editais, eles vão pedir essa documentação, né, chamamento público, né, essas parcerias mais efetivas, elas vão pedir essa documentação, mas não necessariamente. Eu já enviei projetos para editais que são para pessoa física, não precisa ter CNPJ. São raros, né, esses editais, mas eles existem. Tem um edital que chama Rumos Itaú Cultural. Não sei quantos já ouviram falar. Eu enviei ano passado, mas aí é na área de cultura. Mas, gente, cultura, nossa, dá para você fazer muita coisa na área da cultura, é muito amplo, né? Então, tem esse edital que eu participei. Eu vou deixar com vocês e também tem lá no finalzinho da apostila, tem uma plataforma que chama Prosas. É o meu segundo Facebook. Faz o seu cadastro lá, entra, coloca seu e-mail, tudo. E aí, eu fiz uma capacitação em Recife, que eles falaram que, assim, os idealizadores e a empresa que cuida da plataforma diz que diariamente eles postam, assim, de 2 a 3 editais. Então, vocês imaginam, né? O tanto Prosas, chama PROSAS. No finalzinho da apostila tem, eu também fiz aqui no slide. E aí, vocês podem estar ali olhando o tempo todo, todo dia. Tem editais específicos para escritores iniciantes, para a área de música. Você tem uma banda e quer tocar, e quer financiamento para apresentar na cidade. Tem também. Então, assim, tem várias áreas ali. Inclusive, editais públicos tem lá. Né? Eu vi recentemente, no caso do Estado, né? Pernambuco abriu, da Secretaria do Esporte, eles abriram um edital para submeter projetos na área do esporte. E aí teve chamamento. Nesse Prosas, eles também às vezes colocam o edital, né? Edital é um documento que a gente tem que ler, porque no edital ali estão os critérios, né, para participar. Às vezes está lá, né, empresa tal captando recursos para criança e adolescente, mas você às vezes vai ler o edital e a finalidade é diferente, precisa ser só na área de reforço escolar, por exemplo,
ou só na área de cultura, de dança. Então, precisa ler com calma para saber se o seu projeto se encaixa, né? Ler o edital, ver a documentação que pede, para saber se você tem tudo para poder encaminhar, tá bom? Deixa eu voltar lá. Agora a gente vai falar das leis de incentivo fiscais. Muitos editais de empresas grandes, eles acontecem via as leis de incentivo fiscais através da inscrição nos conselhos. Se você tem a inscrição no CMDCA, eu já estou acostumada com o termo deles, que é Condica. Se você tem a sua inscrição no CMDCA, você pode submeter projeto para editais deles, mas você também fica, né, se você conseguir submeter lá, você pode ter acesso ao FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, acho que é assim que chama em Bauru, não sei se todo município é igual, que é o fundo que o Conselho tem, né, e tem a lei que fala que as empresas podem fazer a dedução do imposto de renda, ela pode destinar um pouco do seu recurso. O fundo. A sigla, Então tem lá o fundo, os conselhos, eles têm os fundos e tem as leis que vão dar o aporte para as empresas poderem fazer isso. Então tem empresas que não querem doar assim, só de bom grado, só com o nome. Ela quer poder fazer de maneira que possa descontar o imposto de renda, né? Não é um processo fácil, né? E tem empresa que às vezes não faz porque no meio do caminho o contador desconhece, né? O meu avô é contador, uma vez eu perguntei para ele e falou assim, filho, isso aí é muito complicado, que é muito burocrático o processo, é muito documento, e tem assim, empresário que não quer isso, mas tem empresário que quer. E tem empresas muito grandes que eles já sabem o caminho, e aí eles fazem esses editais, eles colocam para a gente poder se inscrever, mas aí precisa ter as devidas inscrições nos conselhos, porque só assim eles podem abater o imposto de renda. Banco do Brasil, Itaú, gente, é muito edital do ano. Tem editais assim de diversas áreas. Banco do Brasil, Itaú, todos eles fazem doação de maquinários, computadores que eles colocam anualmente. Se você fizer o acompanhamento dos editais, a gente consegue computadores assim. Tem os editais. Os editais são muito específicos. Tem editais para projetos que só não financia recursos humanos, por exemplo. Só recursos materiais. Tem editais que já financiam recursos humanos. Tem editais que financiam construção. Tem outros que já não. Você tem que fazer de outra forma. Então, tem que ler com calma os editais, tem que estudar, né, olhar todas as áreas aí para a gente poder saber, né, enviar certinho. Então vamos lá conhecer um pouquinho. As leis de incentivo fiscais, elas têm no âmbito federal, estadual e municipal. Né? No caso do CMDCA é municipal. Pode falar. Onde a gente acha os editais? Essa plataforma é uma das plataformas, mas eu tenho mais um site ali que tem. Eles divulgam, né? Prosas. Tem vários, ou é só específico de um tema? Não, Prosas é o mais amplo que eu conheço. Tem outros sites, tem uma plataforma que chama ABC Captadores de Recursos, que eu vou colocar aqui também para vocês. Lá tem algumas, eles postam como notícia mesmo, né, pra gente acompanhando. Mas o Prosas, ele dá toda assim, é como se ele mastiga o edital. Ele já coloca as áreas de atuação. E se você faz o seu cadastro, o seu login, você já pode colocar as finalidades do seu projeto, da sua ONG, você já pode até filtrar. Entendeu? Eu só quero o projeto do meio ambiente. Coloca lá, meio ambiente, vai aparecer todos os editais que eles têm do meio ambiente. Aí você vai lendo. Clica lá, eles têm link para o site. Às vezes tem até o próprio edital ali como arquivo anexo. Às vezes não, às vezes você precisa ir para o site. Tem editais internacionais, tem o edital contínuo da Coca-Cola, tem edital da Embaixada do Japão. Eu sei que é do Japão, que eles têm tudo certinho, acho que não é embaixada, mas é uma iniciativa do Japão aqui no Brasil, que quer financiar projetos. Gente, não tem internet aqui, né, Wi-Fi? Senão eu abri aqui para vocês, né, porque é bem legal, daria para passar, para vocês darem uma olhadinha. Então, assim, é bem legal, depois eu passo, tá certo? Então, assim, os incentivos, eles acontecem também focados em determinados
grupos como criança e adolescente, então o CMDC é criança e adolescente. Tem lá a lei que é para o idoso. Tem a lei que é para a área da saúde, tem tudo certinho. Tem a lei da cultura, a mais famosa, a Lei Rouanet, né, que a gente, bem polêmica, mas tem, né, no âmbito federal, Lei Rouanet. Então, assim, tem várias leis de incentivo, né, e aí tem os projetos que a gente submete, mas eles não são tão simples, né. Então, olha só, aí tem algumas dicas, né? Quando você tem a área, a minha área é criança e adolescente, então eu vou para onde? Eu vou no âmbito municipal, eu vou para o conselho municipal. Mas tem, se eu não me engano, também o conselho do estado, que a Fabi às vezes manda, né, para São Paulo. Condeca, isso, que é o do estado. Então, assim, você tem que ir se informando, mas tem essas fontes nos âmbitos, né, estaduais, federais, e aí você especificou sua área. Cadastro no conselho, né? Aí, ou no ministério, no caso lá, era ministério do esporte, eu acho que tá. Tem que ver onde que é a fonte, tem que fazer o seu cadastro lá. Feito o cadastro, não é assim, pode falar. No caso nosso, que é uma coisa que é suicídio, que pega uma faixa etária, que pega criança, adolescente, adulto e idoso. Na assistência social, né? Ela vai pegar, ela vai assistir a família como um todo, né? E aí, como o público também tem criança, se inscreve na criança, no adolescente, nada impede de você ter as inscrições nos demais conselhos. Se você tem um público que tem um pé na criança e adolescente, escreve na criança e adolescente, que é uma fonte. Se tem idoso, também escreve no da criança, no do idoso, vai se inscrevendo aí, em tudo que puder. Pode contar. Esse tipo de trabalho, né, de projeto, tem parceria com a Universidade da Unicef. Universidade. Não, ontem a gente falou de parcerias. Gente, tem que fazer parceria com quem você puder, né? Então, dê as mãos com quantas pessoas puderem caminhar com você para poder desenvolver uma coisa bem feita, ampla, né? Que vai atingir, para ter um impacto, né, social significativo. A gente não quer fazer uma coisa que vai impactar, né, o bairro, a cidade. Então, tem que dar as mãos aí para todos os lados, né? E buscar. Então, fez a inscrição, no caso do CMDCA, que tem um edital que você submete o projeto, não é assim. Às vezes, o CMDCA, ele vai destinar o dinheiro, o recurso direto. Mas, muitas vezes, essas leis de incentivo, você submete o projeto. Foi aprovado pelo órgão lá, pelo conselho, o que é que você vai ter que fazer? Captar recurso. Aí, a Lei Rouanet funciona assim. Fez o projeto lá, tem um site que cadastra. Aprovou, beleza. Só que agora você vai começar, teve o processo de aprovação, agora você vai sair para as empresas e vai captar o recurso. E aí tem algumas regrinhas de empresa de lucro real. Empresas de lucro real são empresas muito grandes, né? Tem uma ONG em Bauru que fez a Lei Rouanet, pagou R$3.000 para escrever o projeto. Foi aprovado. Ah, legal, vamos conseguir. Começaram a captar recursos em Bauru. Conseguiram, empresas grandes até. Só que como elas não podem destinar todo o imposto de renda, é só uma porcentagem, aí acaba ficando um valor pequeno, né? Vai destinando o valor. Você tem um prazo também. Acho que são 2 anos que eles tinham para captar recursos, eles não conseguiram. E aí você pode até atingir, tem a regra que você pode, se você, sei lá, conseguir 75% ou 50% do valor, se você conseguir captar, você pode até executar, mas você tem que comprovar que você vai vir com uma contrapartida e dar conta de executar a sua proposta. Né? Então, assim, não é tão simples, né, as leis de incentivo fiscais. Quando já tem o edital certinho, que eles destinam dinheiro, é mais fácil. Mas quando não, você tem que sair para bater de porta em porta e às vezes acontece de não conseguir. Né? Um valor muito grande, às vezes não conhece. A gente cresce os olhos, né, porque é empresa de lucro real, a gente vai conseguir, mas tem uma dificuldade, né, nessa captação. Mas é uma fonte, né? É um jeito aí. Então vai saindo para captação de recursos. Se você tiver uma empresa, um amigo, vários amigos, empresários que você já sabe que é a empresa de lucro real que dá, vai com fé, né? Vai, já escreve, já tem as fontes, né? Você já tem o contato, é mais fácil. Aí eu trouxe para vocês as principais leis, tá bom? De incentivo brasileiras. Então, tem o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, o Fundo Nacional do Idoso,
Tem a lei do audiovisual que a gente vê nos filmes, né? Que aí o povo que já tem dinheiro consegue, mas tem, né? Dos filmes que a gente vê, todo aquele monte de coisa, mas é isso. Tem a lei federal Rouanet, a lei do incentivo ao esporte, lei federal. Aí tem essa lei paulista de incentivo ao esporte. Essa também em São Paulo, PROAC. Gente, São Paulo tem muita coisa assim, sabe? Em Recife a gente sofre um pouco, porque o recurso às vezes não chega, sabe? Mas aqui tem bastante, o PROAC na área da cultura. Eu tenho amigos, assim, bem próximos que conseguiram financiamento. Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONAS, também existe um processo assim para você fazer o cadastro. A ONG que eu dou assessoria, que é de médicos, a gente está nesse processo para tentar esse cadastro e conseguir. Programa Nacional de Atenção à Saúde Oncológica, o PRONON. Então são programas, são essas leis que foram criadas que a gente consegue, mas tem que ligar, tem que pegar endereço, ver como que submete, como escreve a ONG, né? Como que envia projetos, tem que ir buscando, tá certo? E aí, até aqui tudo bem? Então a parte de captação de recursos, eu acho que é isso. Eu queria finalizar, né, dizendo que tem muita coisa, né? Muitas áreas. É um desafio muito grande a gente trabalhar no terceiro setor, mas é possível, né? E como eu falei ontem, você tem que atirar para todos os lados. Escreve 5, 10, vai escrevendo as propostas. Um dia, 1 hora, vai ser aprovado. Né? Então, assim, quanto mais você escreve, sem medo mesmo de errar, sem medo de voltar, de ser reprovado, quanto mais escrever, mais chances você tem de ganhar. Eu vou contar a experiência do prêmio, né, do Itaú Unicef. Quantos anos a ONG não ficou escrevendo? Né? Foram desde 2009, não sei. Oi? Todo ano, era a cada 2 anos, né? Mas toda vez que tinha a proposta do prêmio, enviava o projeto. E sempre ficava como semifinalista, nunca era. O último a gente mandou, mas eu estava até sem fé. Eu falei, todo ano a gente manda, mas é legal participar, né, do evento e tudo. E a gente foi premiado, né? A ONG, a POC, foi premiada pelo trabalho que desenvolveu em parceria com a escola pública. E aí os prêmios também, acho que eu nem coloquei o tópico, mas os prêmios também são uma forma de captar recurso, né? Só que aí eles vão premiar iniciativas que já acontecem. Você está desenvolvendo o seu projeto de escola? Escreve, né, o seu projeto lá que está acontecendo. Existe uma monitoria, eles fizeram visita técnica, você precisa mandar foto, a diretora precisou fazer uma carta, você precisa comprovar que o que você faz é bem feito, mas veio. E aí o prêmio é gostoso, porque além do reconhecimento, o dinheiro você investe, né, mais livremente, não é aquela coisa do projeto que é engessado, você pode investir em outras coisas, né? Ontem tinha um rapaz de Botucatu que falou que conseguiu da Natura também, tem várias empresas que fazem os prêmios, né? E aí vocês podem ficar de olho para poder, se já está acontecendo, escreve sem medo de não ter resposta. Cacau Show. CIA, a Cacau Show, o Instituto Sarepta que eu trabalhei, eles tinham parceria com a Cacau Show. E aí eles aprovaram um projeto de 1 ano, executaram, tinha recurso para pagar pessoas, para comprar material, é bem legal. Né? Então, assim, é um desafio, é o ato de empreender, a gente tem que ter os diretores da ONG, né, os presidentes, o pessoal que quer ser presidente, que quer se engajar mesmo, tem que ter essa pegada do empreendedorismo mesmo, de criar onde não tem, de criar recurso, de criar um produto, lançar uma marca, uma ideia. Então, assim, é um desafio, né? Mas é possível, né? Então, se Deus te chamou para isso, né? Parece difícil, mas deixa a cara, vai, escreve, vai. É assim que a gente foi aprendendo. Eu aprendi assim. Em Recife eu tô nadando lá, já que tem um mar eu tô buscando, porque a gente não sabe tudo e cada dia aparece uma fonte de recurso nova. É um vereador que quer, o vereador tem 8 mil e não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Peraí, que não sabe, né? Apresenta a sua proposta, o seu projeto, né? Ontem a gente começou a rascunhar. Né, colocar, escreve, né, amadurece a sua ideia, coloca no papel e apresenta de uma forma bem legal, bem bacana que você vai conseguir, né, e Deus vai abençoar, né, a gente crê nisso, é muito pela fé,
né? Eu acho que o trabalho é pela fé, né? Então, assim, acreditar mesmo, às vezes parece que não vai dar, mas acredita que vai dar certo, né? Não perca as esperanças, mesmo que pareça que você está sozinha lá, ai meu Deus, os voluntários foram tudo embora. Não, mas se Deus te chamou para isso, Deus vai mandar o voluntário que você precisa, o recurso que você precisa e vai te dar capacidade para você inscrever aí seu projeto nessas montes de áreas aí, certo? Então é isso, é um pouco do final, tem na apostila. Né? Eu coloquei um pouquinho sobre o gestor, né? O trabalho do gestor, que eu acho que é importante ter um gestor, ter uma equipe gestora, né? Não uma pessoa sozinha, porque é pesado, né? Eu acho que é pesado carregar sozinho, mas dividir mesmo o trabalho da coordenação, né? Planejar, fazer uma coisa bem feita, bem alinhada, e eu acho que é isso, certo? Eu queria agradecer, né? A ONG, depois, esse planejamento que vocês aprenderam do projeto, vocês podem transferir isso de maneira macro, de maneira maior. Fazer um planejamento mais sistematizado da ONG, né? Quais são os projetos que a ONG vai desenvolver, né? De música, teatro, dança, vai trabalhar com idoso, com mulher. Então, você, dentro da sua organização, você pode organizar os projetos, né? Organizar a documentação e aí conseguir atuar, certo? Então é isso. Muito obrigada, gente.